Isso, E não, já podemos começar aqui, já está transmitindo. então, já está transmitindo, Mauro? Ah, começou. Boa noite a todos. Sim, já está. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do NULON, Núcleo Londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira. E é uma alegria termos vocês participando conosco, o pessoal do Facebook e o pessoal aqui via Zoom. Nós temos hoje pessoas participando pela primeira vez, como a Angélica, que está participando de Coxim, no Mato Grosso do Sul. O Pedro Jacinto está conosco falando de Natal. Então, ficamos bem felizes com a participação de vocês. E hoje teremos uma participação especial também, que é do nosso querido Antônio Carlos, professor Antônio Carlos, que está participando conosco, palestrando pela primeira vez. A Marcela vai estar falando um pouco mais sobre o Antônio e sobre o tema da palestra de hoje. E hoje também é a nossa última reunião do ano de 2020, um ano bem atípico, um ano onde a tecnologia nos aproximou, já que fisicamente não podemos estar tão próximos assim, e nós fizemos uso dessa ferramenta e que foi muito bem aproveitada, porque com isso fez com que conhecêssemos novas pessoas e firmássemos novos laços de amizade. Então, isso é muito bom. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento para nós fazermos uma oração. Vamos lá? Querido e amantíssimo Deus, agradecemos a Ti por esta reunião, por esse encontro, e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine o palestrante dessa noite, para que possamos entender mais da Tua criação. Pedimos a Tua bênção e perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Marcela, fica as palavras contigo agora. Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria termos vocês aqui conosco, estarmos começando essa reunião. Alguns meses atrás, nós tivemos uma palestra que achamos muito interessante e instigante. Foi sobre as diferenças entre o pensamento grego e hebraico. Nós sabemos que a sociedade ocidental, ela tem uma mentalidade fundamentada no pensamento grego. E a própria cosmovisão evolucionista também, ela se fundamenta no pensamento grego. Ela tem origens dentro deste pensamento, dentro das formulações filosóficas que nós herdamos da Grécia. Isso tudo foi desenvolvendo ao longo desses últimos anos, ao longo da história da filosofia, inclusive. Então, quando a gente pensa em concepções, filosofia, nós chegamos ao estudo da epistemologia, que é uma área da filosofia que estuda como o homem chega a conhecer o mundo, como o homem aprende. Então, o pensamento grego tem toda uma particularidade de compreensão em relação ao modo como o homem olha para o mundo e aprende. Mas existem algumas diferenças em relação ao pensamento hebraico e à cosmovisão criacionista, que é a cosmovisão que nós adotamos diante da nossa vida. E a gente, aqui como grupo de estudos, o nosso objetivo é aprender mais e nos aprofundarmos em relação à cosmovisão criacionista e também evolucionista, para saber diferenciar uma da outra e nos posicionarmos com um rigor compreensivo, né? Sabermos por que temos as nossas posições e as nossas fés. Então, hoje a gente vai continuar este estudo que a gente já teve alguns meses atrás, agora
diante dessa concepção epistemológica que se refere ao tema da educação. Então, a palestra de hoje ela tem como título Cosmovisões em Conflito, a educação nas culturas grega e hebraica. E quem vai fazer essa palestra é o Antônio Carlos Silva Moura. Ele tem formação em pedagogia, mestrado em educação pela PUC de Campinas. Ele também tem formação em coach, é escritor de 3 livros publicados, cujos títulos são, primeiro, O Melhor dos Encontros, segundo, Amor Sem Limites em Corações Limitados, e o terceiro, O Diamante e o Joalheiro. Ele também é palestrante e editor. Além disso, ele trabalha como um diretor escolar em um colégio público e é servidor aqui no estado do Paraná. Com você, Antônio Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Agora a palavra é toda sua. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito feliz em estar aqui. Gratidão pelo convite. Me sinto muito honrado. E também a responsabilidade fica bem grande, né? E prazer, né, em conhecer a vocês que ainda não conheço. A Marcela já conhecia, o Diego também. A Maura talvez até conheça, mas não lembro agora, né? O Pedro também não conheço, nem o André. Mas, enfim, é um prazer estar aqui para a gente refletir juntos sobre essa questão da educação. Como eu sou educador, eu acho esse tema assim, muito atraente, instigante, principalmente quando a gente começa a comparar essas vertentes, né, do pensamento grego e do pensamento hebraico, e a influência que essas duas escolas têm na nossa educação, na educação ocidental, né, e principalmente na educação do nosso país. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar, então, a nossa reflexão. O anfitrião tem que ativar o compartilhamento aí da minha tela, tá? Essa é a mensagem que apareceu aqui para mim. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Tudo bem? Bom, enquanto o anfitrião não me permite compartilhar a tela, eu vou tocando aqui o assunto, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de... Uma hora. Deixa eu tentar aqui, ainda não está sendo possível. Bom... Só um minutinho, Antônio. Desculpa, eu tinha esquecido de colocar você como co-host, agora você já pode compartilhar a tela, perdão. Beleza. Tá certo já. Tá joia. Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que ir. Compartilhar tela. Vocês estão vendo aí agora? Tudo bem? Tranquilos? Sim, só faz um positivo para mim. Sim. Então tá bom. Bom, então eu quero na verdade, eu acho que o senhor tem que dar um F5 para colocar na apresentação. Tá. Então, peraí. Aí, beleza? Agora okay. Sim. Beleza. Então eu quero partir dessa questão aí, né? De onde eu vim, tá? É o grande ponto de interrogação que faz parte da vida de todos nós. A curiosidade, né? Para saber nossas origens, a origem do cosmo, né? Do todo, assim como também a origem
não a minha origem, a sua origem pessoal, mas a origem do ser humano. Essa é uma questão que nos instiga, nos incomoda. Se nós não estamos embasados numa fé, essa questão ela pode ser bastante intrigante e desafiadora, né? Para quem já está embasado na fé criacionista, é relativamente fácil responder a essa pergunta, né? Mas de onde eu vim? E eu quero começar contando uma historinha bem rapidinha para vocês, tá? Essa história não fui eu que criei, é um filósofo, um estudioso, né, e também administrador aqui de Londrina, o Abraham Shapiro. O Abraham Shapiro, ele conta uma história que eu quero replicar aqui. Ele disse que a mãe mandou o menininho para a escola pela primeira vez, lá para o prézinho. E ela ficou assim, naquela expectativa sobre o que o filho iria dizer quando voltasse da escola. Qual seria a primeira impressão do menino a respeito da escola, da professora, dos coleguinhas e assim por diante. Quando chegou a hora de receber o menino em casa de volta, quando a van deixou o menino lá no portão da casa, ela saiu e tal, foi receber o menino, pegou na mão do menino, entrou. Assim que entraram na sala, o menino fez a seguinte pergunta: mãe, de onde eu vim? E ela, que já tinha se preparado bastante para essa pergunta, para responder esse questionamento, ela disse assim: filhinho, senta aqui no tapete, a mamãe vai explicar para você. E ela foi lá no escritório da família, da casa, pegou lá um monte de gravuras, de desenhos, mostrou para ele o ultrassom, né? De quando ele ainda estava no ventre, e durante mais de 1 hora ela explicou para ele os mistérios e a origem da vida. E quando terminou toda essa explicação, né, o menininho olhou para ela e disse assim: mãe, eu só perguntei para a senhora de onde eu vim, porque o Arthur, meu amiguinho, veio do Rio de Janeiro. Então, ele não estava, naquele momento, interessado em mistérios e origens da vida. Ele estava querendo saber de que lugar que ele veio, porque o Arthur, amiguinho, tinha vindo do Rio de Janeiro. E o Abraham Shapiro, ele termina essa história dizendo assim: por mais idiota que pareça a sua pergunta, ela tem muito mais valor do que todas as respostas prontas e acabadas, porque é sobre as perguntas que o conhecimento é construído, e não sobre respostas prontas e acabadas. Tá? Então, gente, os questionamentos, eles instigam e motivam a gente a buscar respostas. Por isso, quando alguém fizer uma pergunta, sempre considere o teor e a importância dessa pergunta. Eu passei para a Marcela, né, um artigo para aqueles que quisessem, tivesse tempo, ler um artigo sobre a teoria evolucionista e a origem dessa teoria. A Marcela já deu ali um spoilerzinho. Eu queria comentar rapidamente o conceito, o pano de fundo desse artigo, até para ele servir como pano de fundo também das nossas reflexões de hoje, certo? No artigo que eu compartilhei, o autor, é um artigo científico, né? Ele deixa bem claro que a teoria da evolução ela não se iniciou com Charles Darwin. Ela tem um embasamento nos filósofos pré-socráticos. Esses filósofos pré-socráticos, entre eles está Heráclito. Heráclito foi aquele famoso filósofo que disse assim, que ninguém pode se banhar no rio 2 vezes, né? No mesmo rio, porque na segunda vez que ele for se banhar no mesmo rio, o rio já estará diferente, assim como ele também estará diferente. E, filosoficamente, esse é o protótipo da teoria evolucionista, né? Porque a partir do momento que você reconhece que no segundo banho de rio você já é uma pessoa diferente, você já mudou como pessoa, e o rio também mudou, porque são outras águas que passam por ali, você já está fazendo um prenúncio de algo que evolui, né?
E nós, criacionistas, também acreditamos na evolução. Né? Não na evolução, no conceito que Darwin coloca, o que os filósofos pré-socráticos, né, chamados de naturalistas, né, colocavam. Mas numa outra perspectiva que já já vocês vão ver aí no quadro que eu vou mostrar para vocês. Então, aí a gente começa a perceber que a ideia de nascimento, de origem do cosmo, né, começou lá nos filósofos bem antes de Sócrates e foi se aprimorando à medida que foram surgindo outras formas de pensamento, né, o pensamento filosófico, o pensamento científico. Então, aí eu coloquei dois conceitos, o conceito de cosmogonia, que são as narrativas mitológico-religiosas sobre a origem do universo, e o conceito de cosmologia, que veio depois, que é a ciência que estuda o universo na sua origem, sua estrutura, sua evolução e a sua composição. Lembrando a vocês que foi um padre jesuíta chamado Georges Lemaitre, da Bélgica, que criou o conceito de teoria do Big Bang. Né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, gente, vocês vão ver aqui nessas reflexões, nos quadros que eu vou mostrar para você, a importância da gente compreender o criacionismo, o embasamento do criacionismo, mas também a gente compreender o embasamento filosófico do evolucionismo. E por que é importante dentro de uma fala que nós vamos considerar educação grega e educação hebraica, os conceitos de Grécia e de Israel de educação? Por que ter esse pano de fundo da evolução é importante? Porque é na escola que grande parte desses conceitos, ou evolucionista ou criacionista, se firmam, se consolidam no cognitivo, no pensamento do estudante. Porque é na escola que se imprime nesse pensamento esses conceitos de evolução e de criação. Bom, dito isso, só lembrando a vocês que o alfabeto hebraico é um alfabeto relativamente pobre em relação ao alfabeto português, por exemplo. Tá? Explicando por quê. O alfabeto hebraico ele contém em torno de 30 mil vocábulos. E ele é escrito em tetragrama, ou seja, todas as palavras do alfabeto hebraico, né, ou a maioria delas, elas contêm 4 letras. E elas são escritas com símbolos diferentes da nossa escrita. Né? Assim como o Japão, a China também tem símbolos diferentes. Então, o que nós temos de tradução do hebraico para o português é o que nós chamamos de transliteração. Tá? O alfabeto grego já é um pouco mais rico que o hebraico. Ele tem em torno de 200 mil vocábulos, certo? 200 mil palavras, tá? E nós fomos e somos ainda extremamente influenciados, não só pelos conceitos, pelo pensamento, mas também pela linguagem grega. Né? Aliás, só abrindo um parêntese, eu jogo tênis e gosto de assistir jogo de tênis na televisão, e tem um jogador grego que está se destacando aí, está entre os 5 primeiros do mundo, né, do ranking mundial. O nome dele é Stefano Tsitsipas. E ele é treinado pelo pai dele, cujo nome é Apóstolo Tsitsipas. Essa palavra apóstolo, a palavra grega que significa enviado. Né? Estou abrindo esse parênteses aí para dizer o quanto a gente é influenciado pelo pensamento e também pela cultura e pelo alfabeto grego, né? Pelas palavras gregas. Tá? Quando eu disse que nós também cremos na evolução, não dessa forma como afirma, né, Charles Darwin, mas nós cremos na evolução no sentido de nos transformar pelo conhecimento. Né?
Ou seja, à medida que nós vamos conhecendo coisas novas, coisas diferentes, coisas que nos elevem, nós também vamos nos transformando enquanto pessoas, tá? Agora, partindo, então, para alguns conceitos da Grécia de educação. O que é aprender, o que é ensinar dentro do conceito grego de educação? Nós temos os filósofos pré-socráticos, os socráticos e os pós-socráticos, né? Nós sabemos, Sócrates tinha um seguidor famoso, que também ficou famoso, chamado Platão, que tinha também um discípulo famoso chamado Aristóteles, tá? Alguns conceitos, algumas ideias diferentes entre esses três filósofos, mas falando um pouquinho de Sócrates, né? Sócrates, ele tinha por costume ensinar na ágora. O que era a ágora? Era praça pública, né? É um lugar aberto. Aí vem a palavra que eu quero já relembrar para vocês, né? Agorafobia. O que é agorafobia? Ágora é lugar aberto, fobia é medo. Tem gente que tem esse problema, né? De agorafobia. Ele tem fobia de lugar aberto, ele tem fobia, medo de lugares abertos, tá? E Sócrates, ele ensinava na ágora. E qual era o método de educação socrática? Ele tinha um método que se chamava de maiêutica. O que era maiêutica? A palavra maiêutica significa parto, né? Dar à luz, ok? E o que tinha a ver a maiêutica com a educação? É porque Sócrates ele costumava fazer perguntas aos jovens, tá? Então lembra da historinha lá do Abraham Shapiro? A necessidade ou a importância das perguntas, porque sobre as perguntas, sobre os questionamentos que a gente constrói o conhecimento. Então, Sócrates ele fazia muitas perguntas e fazia com que o jovem pensasse, refletisse e procurasse respostas para dar para ele das questões que ele levantava. E é incrível que como a gente, à medida que a gente vai crescendo, nós vamos perdendo o hábito de fazer perguntas, né? Porque nós temos medo, nós temos vergonha, nós temos medo do que os outros pensem da gente, o que vão dizer se souberem que eu não sei sobre isso. Muitas vezes a gente dá aquela camuflada num determinado ponto de medo de fazer a pergunta, e por isso que a criança é muito mais susceptível ao aprendizado do que o adulto, porque a criança tem a mente totalmente aberta, e ela não tem medo de fazer pergunta. Mamãe, por quê? Papai, mas por quê? Por quê? Por quê? Ela quer sempre saber o porquê das coisas. E por isso que a criança aprende muito, e nós, às vezes, estacionamos, né? Nesse processo de aprendizagem. Então, Sócrates usava a maiêutica, ou seja, ele fazia com que o jovem desse a luz ao conhecimento, que construísse o conhecimento pensando, refletindo filosoficamente sobre as questões que ele, Sócrates, levantava, né? Aí veio Platão. Platão, deixa eu ver se aqui. Platão foi quem criou aquilo que foi chamado de academia. Academia, ela vem de um termo, está aí a palavra no original escrito, né? E a transliteração aí, né? É o gimnastrio. O que é o gimnastrio? É aquilo que deu origem ao ginásio, ao gimnásio, né? O ginásio, lembra quando tinha o curso ginasial? Eu fiz o ginásio, eu fiz o primário, já fui para o ginásio. O ginásio era o equivalente ao segundo grau, né, na época, hoje é ensino médio. Tá? Na época de Platão, isso tudo era academia. Hoje se chama academia o ambiente de ensino superior, tá? As faculdades, as universidades. O ambiente chamado de ambiente acadêmico é conhecido como academia, tá? Então, gente, essa noção, esse conceito de academia surgiu lá com Platão, onde se reuniam os jovens para estudar, né? E a palavra escolé é a palavra grega para escola e significa lugar de ócio. O que é o ócio? Ócio é ao pé da letra, a gente entende como preguiça, né? Você é um cara ocioso, um cara preguiçoso.
Mas na época de Platão, só os ociosos iam para a academia. Só os ociosos iam para a escola. Quem eram os ociosos? Aqueles que tinham poder aquisitivo alto, né, e que podiam se dar ao luxo de viver sem precisar trabalhar como os réis mortais trabalhavam, né? Então, esses iam para a academia. E aí, eu coloquei aqui, em contraste, né, os dois conceitos de educação, a escola grega e a escola hebraica. Veja como é interessante a gente pensar um pouquinho sobre esses dois conceitos, né? No pensamento grego, por exemplo, existem duas palavras para designar ensino e aprendizagem. Então, veja bem, ensino, em grego, didaktikos, ou didasko, né? É a palavra que foi traduzida para ensinar. Veja que a própria raiz da palavra já nos lembra a palavra didática. A palavra didática tem tudo a ver com o jeito de ensinar, certo? E aprender, a palavra é mantaino, tá? Ou seja, existem dois conceitos diferentes para ensinar e para aprender. Por isso que da nossa cultura, no nosso pensamento ocidental, o professor às vezes pode falar assim, né? Ensinar eu ensinei, mas o aluno não aprendeu. Né? Esse é o retrato do pensamento grego de educação. A dicotomia entre aprender e ensinar. Já viram falar isso? Ensinar, eu ensinei, mas o aluno não aprendeu? Na verdade, é assim, o próprio Paulo Freire, que é o ícone da educação no Brasil e no mundo, Paulo Freire já dizia o seguinte: não existe ensino sem aprendizagem. E não existe aprendizagem sem ensino. Então, para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, eu vou mostrar aqui meu celular, tá? Se eu falar assim, Diego, você quer comprar meu celular? O Diego pergunta, quanto? Eu falo, R$3.000. Ele fala, não quero, está muito caro. Aí eu vou até a Marcela e falo, Marcela, tá vendo? Eu vendi o meu celular para o Diego, só que o Diego não quis comprar. Veja, se ele não comprou, significa que eu não vendi. Para que haja venda, tem que haver uma compra, e vice-versa. Mas no pensamento grego, né, ensinar e aprender poderia ser duas coisas, são duas coisas diferentes. O professor pode ensinar, mas o aluno pode ser que ele não aprenda. Né? Só que no pensamento hebraico, não existe dicotomia entre essas duas coisas, porque é uma só palavra que designa ensino e aprendizagem. A palavra é lamad. Lamad. Então, aí existe uma integralidade muito grande, perfeita, na verdade, entre ensino e aprendizagem. Então, no pensamento hebraico, não dá para falar ensinar, eu ensinei, mas o aluno não aprendeu. Né? Se houve ensino, houve também aprendizagem e vice-versa. Então, no pensamento hebraico, existe integralidade, no pensamento grego, existe dicotomia. Agora, veja, o primeiro registro de escola que a gente tem na Bíblia, e ela é esse registro de escola dos profetas, né, registrado na Bíblia, ela tem também, podemos dizer que ela é contemporânea ao nascimento da escola na Grécia. Só que na escola dos profetas havia aquilo que nós chamamos de educação integral e educação de tempo integral. Né? O que é isso, gente? Educação de tempo integral. Nós aqui do Paraná e no Brasil todo, hoje é muito difundida essa ideia de escola de tempo integral. O que é escola de tempo integral? É a escola que o aluno vai de manhã, 8 horas da manhã, e sai de lá às 5 da tarde. Ele fica o tempo na escola, o tempo todo na escola. Tempo integral. Tá? E escola e educação integral. O que é? Educação integral pode ser que não tenha nada a ver com educação de tempo integral. Tá? Porque educação integral é você ensinar o ser humano como um todo,
priorizar o desenvolvimento completo do ser humano, que ele aprenda intelectualmente, que ele aprenda fisicamente, que ele aprenda socialmente, que ele aprenda espiritualmente, ou seja, contemplar todas as dimensões do ser humano, certo? E muitas vezes aquilo que nós temos é uma escola de tempo integral, mas que não contempla a educação integral, que é o desenvolvimento do ser como um todo, né? O que a gente mais prioriza hoje nas escolas? Normalmente a gente prioriza mais o cognitivo. E mesmo dentro das disciplinas da escola, português, matemática, biologia, história, geografia, ciências e assim por diante, ainda tem duas disciplinas que a gente acha que são as mais importantes, que é português e matemática, né? Agora, educar o ser como um todo, educação integral, significa desenvolver o ser humano como um todo, não só priorizar ou dar ênfase ou dar destaque para português e matemática. Até o Howard, né, que é um psicólogo americano, ele trouxe o conceito de inteligências múltiplas, ou seja, a inteligência espacial, a inteligência musical, e ele trouxe o conceito de 7 inteligências. Depois se criou mais a inteligência espiritual. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muito antes de nós, do século XX/XXI, falarmos de escola e de educação integral, os hebreus já praticavam isso, né? Os hebreus já praticavam educação de tempo integral. Só para ligar aqui, né? Deixa só descobrir essas palavras aqui, mas para vocês se lembrarem, né? Por aqui no modo apresentação de novo. E lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, na versão revista e atualizada da Almeida, né? Está dizendo lá o quê? Essas palavras de Deus, né, ao povo hebreu. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás quando? Assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Então, veja, quando que tinha que acontecer a educação dos filhos? No tempo todo, ou seja, tempo integral. Estando em casa, estando caminhando, estando no trabalho, o tempo todo os pais deveriam ensinar os filhos, né? Não tinha um momento para aprender. O aprendizado acontecia o tempo todo. E aí Deus diz assim, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu destaquei em vermelho aí essa expressão, como sinal na tua mão, e te serão por frontal. O que significa isso? Como sinal na mão. Significa que a educação, o aprendizado, tinha que sair do cérebro, tinha que sair da mente e tomar conta do corpo. Esses dias eu ouvi um pensamento que dizia assim, o aprendizado acontece quando ele sai da cabeça e vai para os músculos, né? Ou seja, a gente automatiza aquilo que nós conhecemos racionalmente. Por que os gregos deram essa ênfase de dicotomia? Porque os gregos eles priorizavam a educação da razão, ou seja, o conhecimento racional, o conhecimento cognitivo, não a teoria somada à prática. Os hebreus não, os hebreus já praticavam a educação diferente. Teoria e prática têm que andar juntas, certo? Não existe teoria de um lado e prática do outro. Nós chamamos isso, nós da educação chamamos isso de praxis pedagógica, ou seja, a teoria tem que estar aliada e unida constantemente à prática, tá? E aí eu coloco uma citação do John Dewey, né? Que foi um filósofo americano que influenciou educadores brasileiros, como Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, né? E que teve uma influência muito grande na criação de escolas de tempo integral. Mas o John Dewey dizia assim, a escola não é a preparação para a vida, a escola é a própria vida. Ou seja, é na escola que nós estamos vivendo e aprendendo coisas que devem ser integralizadas à vida,
né? Porque a escola é a vida. Tá? Bom, aí eu parto para a definição do tempo, né? O que o tempo tem a ver com a educação, com o aprendizado? Nós temos duas palavras em grego que designam o tempo, né? A palavra cronos e a palavra kairos. O que é o cronos? Até coloquei aí a figura de um relógio. O cronos, ele é medido pelas horas, pelos minutos, pelos segundos, pelos dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, né? Isso nos dá uma noção de tempo. Mas esse é o tempo objetivo. E o kairos? O que é o kairos? O kairos é o tempo subjetivo. Então, digamos que você é um professor, né? Você vai dar uma prova para os seus alunos, para a sua turma. Aí você determina 40 minutos para fazer a prova. Por que alguns conseguem terminar a prova em 40 minutos e outros não? Porque o kairos é diferente em cada um de nós. O tempo subjetivo, né? O tempo de acontecer o aprendizado é diferente, ou pode ser diferente, dependendo de cada um de nós, né? O cronos é o mesmo tempo para todo mundo, mas o kairos não. O kairos é o tempo subjetivo. Por isso que nós dizemos na educação, temos que respeitar o tempo do aluno. Às vezes você explica uma matéria, um conceito, e ele não pegou, né? Ele não aprendeu naquele momento, ele precisa de mais uma explicação, de uma retomada, porque o kairos dele é diferente, né? E outra coisa interessante que eu quero destacar é que na cultura grega tem aí três conceitos. O conceito de família, a oikogenia, né? A origem, a família, né? A origem do ser no seio da família. O conceito de scolé, que é a escola, né? O lugar do ócio. E o conceito de eclesia. O que é a eclesia? É a igreja, eclésias, né? Essas três instituições, elas nasceram no pensamento grego para servir também como instrumento de socialização do ser humano, tá? Ou seja, na família, na escola e na igreja é onde nós nos socializamos, nos relacionamos com os outros, tá? E no pensamento hebraico não existia distinção entre lar, igreja e escola, certo? Porque tudo para eles era momento de aprendizagem, na família, na sinagoga, né? Na escola dos profetas ou nas escolas que vierem em seguida, né? A educação, digamos assim, podemos afirmar que a educação ela nasceu lá no momento da história dos hebreus, que não havia ainda escola formal instituída. Então, a educação era no lar e a adoração também acontecia no lar. Então, o seio da família era o lugar também de aprendizagem e de adoração a Deus, tá? O que isso nos diz, gente, a respeito de conceitos e tudo mais? Que aprender a adorar tem que ser um estilo de vida nosso, e não somente um momento que nós separamos destinados para essas coisas, né? E no pensamento grego, tem momentos específicos para isso, né? Veja o quanto nós somos influenciados, né? Então, é momento de ir à igreja, é o momento de adorar. Mas não deve ser assim. A adoração deve acontecer todo o tempo na minha vida, pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos e pelas minhas atitudes, né? E o povo hebreu tinha isso como um estilo de vida. E eu, às vezes, falo isso até em alguma pregação, né? Que ser adventista, ser cristão, servir a Deus na igreja adventista tem que ser tomado como um estilo de vida, o estilo de vida adventista. Quando nós falamos isso, significa que eu sou cristão adventista em todos os momentos da minha vida, né? Não é só naquele momento que eu vou à igreja, tá? Deixa eu só olhar o tempo aqui, ainda tem um tempinho. Então, gente, partindo já para o fechamento, né? Eu coloquei aí duas coisas interessantes do conceito hebraico, a Torá e o Talmud. A Torá nós sabemos que é a lei, né? E também conhecida como o Pentateuco. E o Talmud é o segundo livro mais importante da cultura hebraica, tá?
O primeiro livro é a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra Torá, ela deriva de uma outra palavra, yará, que significa instruir, orientar, apontar, mostrar. É uma construção de uma obra de ensinamento que serve para direcionar o coração e a ação dos homens. A lei de Deus é assim. Tanto a lei escrita nas pedras, né, nas 2 tábuas de pedra, como a lei escrita no livro que Moisés colocou dentro da arca, que é considerada a Torá, né? O Talmud foi um livro de leis que tem aproximadamente, numa versão atual, em torno de 10.000 páginas, divididas em 6 compêndios, né? Que veio para ensinar o povo a como guardar a lei, né? A lei de Deus, a Torá. Então, por isso que o Talmud está cheio de regrinha lá, por exemplo, da guarda do sábado, né? Agora, interessante, por que eu destaquei isso? Porque o Talmud, ele também tem origem nessas palavras lamud e lamad. Lembra do lamad lá atrás, que é o conceito de ensinar e aprender ao mesmo tempo? O lamud também é esse conceito, né? Então, o Talmud veio assim. Qual é o objetivo do Talmud? É ensinar, instruir sobre como você guardar a lei, como você obter essa lei, colocá-la no seu coração e mudar o seu pensamento, mudar as suas ações e tornar você uma pessoa melhor. E aí eu coloco uma frase aí de um exegeta, o Adi Steinsaltz, ele diz assim do Talmud: o Talmud é a coluna vertebral da criatividade e da vida nacional judaica. Se a Bíblia é a pedra fundamental do judaísmo, então o Talmud é a sua pilastra central, erguendo-se das fundações e sustentando todo o seu edifício intelectual e espiritual. E uma outra citação do Paul Johnson e do próprio Steinsaltz. Ele diz assim, que o Talmud cobre tópicos diversos. O que o Talmud ensina? Direito, fé, espiritualidade, folclore, medicina, mágica, ética, sexo, relacionamento e oração. Né? Tudo isso tem lá no Talmud, certo? Então, gente, o Talmud, quando eu li estava estudando para essa palestra, e eu li sobre o Talmud, né, eu pensei assim, comparando o Talmud com a Bíblia, né, e a Bíblia com os escritos de Ellen White, o que Ellen White falava sobre os escritos dela? Que era uma luz menor que tinha o objetivo levar o homem à luz maior, que é a Bíblia. O Talmud tem esse mesmo objetivo, né? Só que o Talmud, logicamente, porque ele não é cristão, ele é judaico e não cristão, né? Ele tem alguns textos, algumas citações depreciativas da pessoa de Jesus, né? Mas o Talmud era o livro, o compêndio onde os jovens hebreus deviam se debruçar para os seus estudos das diversas áreas do conhecimento, tá? E aqui eu finalizo, né, dizendo o seguinte: em 1999, um professor político econômico francês, o Jacques Delors, ele elaborou os 5 pilares da educação, que foi assim um conceito adotado pela própria Unesco, né? Então, no pensamento de Jacques Delors, o ser humano ele tinha que ser ensinado em 4 dimensões diferentes: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, tá? As 4 dimensões do ser humano. O que é aprender a aprender? É aprimorar o cognitivo, é o aprendizado racional, mental. O que é aprender a fazer? É ir para a prática daquilo que você aprendeu na mente, né? Aquilo que você conseguiu segurar na sua mente enquanto aprendizado, agora você vai praticar. O que é aprender a conviver? É relacionamento humano. E aprender a ser é descobrir a essência do seu próprio ser. Dentro dessas 4 dimensões da educação, é que começou a se falar, de 1999, 2000 para cá, sobre o que deveria balizar a escola em sua prática pedagógica. Só que isso foi elaborado, esses conceitos foram elaborados em 1999. Agora veja o que diz lá em Lucas 2,52. E crescia o menino em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Esse texto fala como Jesus foi educado, e foi justamente dentro dessas 4 dimensões. Então, o conceito de Jacques Delors na verdade, todo mundo, nossa, Jacques Delors, né? Que legal esses conceitos, temos que olhar essas 4 dimensões da educação. Só que quem conhece a Bíblia sabe que isso não é novo. Isso já vem, no mínimo, se nós pegarmos Lucas 2,52, de 2.000 anos atrás. Mas, na verdade, começou lá na escola hebraica dos profetas, 3.500 anos atrás. Né? O que é crescer em sabedoria? Crescer intelectualmente. Estatura, aprender a fazer, se movimentar. Graça diante de Deus. O que é isso? É o crescimento espiritual. E graça diante dos homens. O que é isso? Relacionamento, crescimento social. Tá? Esse é o conceito de educação hebraica. Tá? Tão antigo e tão novo, né? E tão presente ao mesmo tempo. Deixa eu me achar aqui agora. Onde que eu estou? Ok. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Se a gente pegar esse conceito de educação de Lucas 2,52 e aplicarmos na nossa vida, né? Independente de estarmos já formados na academia, né? Numa escola, com certeza a gente vai ter uma vida muito mais completa, muito mais realizada, muito mais feliz, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha. Só precisa aprender a voltar aqui na tela inicial. Então, está entregue aí a palavra, gente. Diego, Marcela. Obrigada, Antônio Carlos. Foi uma excelente palestra. Agora vai ser os momentos da nossa conversa. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, algum comentário que gostaria de fazer neste momento? Eu tenho. Bom, pode falar. O porquê que nós adotamos mais o método grego de ensino do que o hebraico? Por quê? Vamos pensar que no nosso tempo, né? No nosso século, né? Na atualidade, na contemporaneidade. Você vai viajar para a Europa. Qual língua é mais aconselhável você aprender para você poder transitar em todos os países da Europa? Inglês. Inglês. E por que disso? É por causa da Inglaterra? Não necessariamente. Por causa dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos têm uma influência muito grande, né? Na língua, na cultura, na guerra, certo? Mas isso é hoje. Na época de Jesus, por exemplo, qual foi a língua que era a língua influenciadora do mundo daquele tempo? Era o grego. Né? E por quê? Por causa da própria cultura grega. Né? Nós temos na Grécia 2 cidades, Atenas e Esparta. Esparta era conhecida por ser um povo guerreiro. Atenas era conhecida por ser uma cidade da cultura, né? Da filosofia. E quando os romanos se tornaram um império universal, né, em 168 a.C., quando o exército de Alexandre foi derrotado, e, enfim, os romanos começaram a expandir seu território para o mundo. Os romanos até tentaram trazer da Grécia todo aquele conceito de cultura, de educação e tal, e conseguiram fazer muita coisa. Por exemplo, no direito, nós sabemos o quanto a educação e a cultura romana influencia no direito. Só que o pensamento grego já estava espalhado por todo o mundo conhecido de então. Né?
e isso chegou até nós. Tá? Então, assim, apesar de hoje a gente viver sob a influência, uma hegemonia até certo ponto, né, de uma cultura estadunidense, americana, né, ainda a gente traz resquícios da influência grega e romana também em menor escala, mas trazemos também resquícios da influência da cultura romana para o nosso tempo. E por que os hebreus foram esquecidos nesse processo? Aí tem a ver, inclusive, com o processo de evolução, né? Porque existiu no passado, a gente sabe disso, desde da igreja cristã primitiva e até hoje, mas disfarçado com outras roupagens, tentativas de destruir a cultura e o pensamento hebraico-cristão. Né? E quando eu digo isso, gente, é assim, por exemplo, eu vejo, eu dava aula em Jandaia do Sul, na faculdade, e eu sou amigo de uma professora lá muito católica, sabe aquelas pessoas católicas praticantes, mas a maioria dos cristãos de hoje não consegue se desvencilhar do evolucionismo de Darwin, embora sejam cristãos, né? Embora professem acreditar em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Mas o pensamento evolucionista está impregnado na cultura da maioria das pessoas de hoje, até os intelectuais. Né? Não sei se respondi, Diego. Respondeu aqui no sentido de educação, porque nós temos hoje a escola formal, mas antigamente era no sentido da escola hebraica, não era? Porque esse conceito de escola, não, vamos dizer assim, não existe há um bom tempo, mas também não há tanto tempo. É algo, de certa forma, recente, não é? A escola, a instituição, né? A instituição e escola. Né? Porque são duas coisas diferentes. Falar de escola. Instituição e escola. Por exemplo, eu sou diretor de uma instituição escolar. Né? A gente pode pensar a instituição como um lugar, um prédio, né, que tem uma estrutura física específica para essa finalidade, mas a gente pode pensar em instituição de um ponto de vista de um todo. Né? Por exemplo, eu falo instituição escola, eu estou falando da instituição como um todo. Agora eu falo a instituição na qual eu trabalho, eu estou falando de uma unidade escolar, certo? Então, a instituição escola, ela é muito mais antiga do que a instituição unidade escolar. Essa, sim, é bem recente. Né? Mas, por exemplo, a instituição escola nasceu com a escola dos profetas na cultura hebraica. Entendeu? Se for pegar, o próprio Alexandre foi educado dessa forma, não foi? Na verdade, assim, se você assistir o filme Alexandre o Grande, você vai ver um momento ali que ele está com Aristóteles. Né? Sim. E é justamente essa minha pergunta, porque ele foi um dos grandes influenciadores da expansão da cultura grega. Mas o próprio recebeu essa educação hebraica. Mas eu não diria, eu não diria assim, sabe? Alexandre, por exemplo, embora não houvesse uma instituição como nós temos hoje, mas tinha um espaço e um professor, um mestre ali, específico para ensinar para ele coisas específicas. Na cultura hebraica, não, era o próprio pai, eram os próprios parentes que conduziam isso. Por isso a educação era muito mais informal do que na cultura grega na época de Alexandre, na cultura helenística. Né? Então, na cultura helenística, nós já temos essa ideia de escola formal. Só que a escola, como nós temos hoje, né, formal, como a gente tem hoje, com instituições, com unidades escolares, unidades acadêmicas, isso sim é muito mais recente. Nós temos, por exemplo, em 1500, né, João Comênios. João Comênios, aliás, na Idade Média, a gente sabe que já havia mosteiros, conventos, que tinham por finalidade também o ensino, né? Mas o Comênios, ele escreveu um livro chamado Didática Magna, e ele falava do objetivo principal da educação, que era restaurar a imagem de Deus no homem.
Mas na época de Comênios, em 1500, e muito antes disso até, né, já havia instituição escola, unidades escolares. Eram muito mais raras, eram mais direcionadas a pessoas de alto poder aquisitivo, né, porque só os ricos aqui estudavam. E aí também surge a questão da dualidade do ensino. O que é a dualidade? Alguns são educados para seguir uma carreira política, para comandar, e outros são educados para fazer. Isso chegou no Brasil, especialmente com o ensino técnico. O que foi o ensino técnico, né? Preparar filho do pobre para terminar o ensino técnico em nível de ensino médio e ir para o trabalho. O filho do rico, não, ele ia para a universidade porque ele ia ser um ser pensante e se tornar preparado para comandar. Entendeu? O ensino grego. Até o pensamento, você é nobre, vai ser nobre a vida inteira. É plebeu. É uma sociedade de casta, né? Pensamento grego. Interessante. E aí, até foi bom você tocar nesse assunto, porque reflita um pouco, para um pouco e reflita comigo, né? Instituição. Você tem uma empresa, né, Diego? Sim. Você tem uma empresa, como CNPJ. Você instituiu essa empresa. Você instituiu essa empresa para servir a quem? Bom, eu presto servir os interesses de quem? Outros, mas no objetivo de ter lucro para mim. É o normal. A instituição é sua. Você a instituiu para servir os seus interesses. Lógico, depois que você ganhar dinheiro na sua empresa, você vai fazer com ele o que quiser, pode até ajudar os outros, mas a princípio é satisfazer as suas necessidades. Agora, quem criou a instituição escola? Pensar em termos de Brasil. Quem criou a instituição escola? O Estado. Estado. Estado que eu digo não é a federação, chamamos Estado brasileiro. Agora, você acha que foi criada a escola para servir a quem? Fica aí essa pergunta, né, para você pensar. Entendeu? Nós vivemos... Quando você toca, as escolas, no Brasil, elas surgiram através dos jesuítas. Sim. A história da educação brasileira começou com os jesuítas, né? Uhum. Com o objetivo de catequizar. Catequizar os índios. Exatamente. Então, a escola é uma instituição... E uma observação. Pode falar, Marcelo. Perdão, estou com um delayzinho aqui. Os jesuítas também, com toda a tradição católica, trouxeram um pensamento grego para cá. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não é? Patrística, escolástica, né? Exatamente. Então, gente, falando de educação... Posso fazer mais um comentário? Pode fazer, fique à vontade. Em relação a isso, hoje a gente pode observar que há não sei em que medida alguns estão atentos, mas há um movimento de resgate da educação clássica no nosso país e no mundo de forma geral, em outros países, como os Estados Unidos, em defesa das artes liberais, as 7 artes liberais, que era o currículo da Idade Média, né? E esse movimento está muito relacionado também com a ala da extrema-direita, né, no Brasil, e é uma coisa, algo que está acontecendo para a gente ficar atento e buscar estudar sobre isso, né? Porque esse movimento, eles também defendem a educação domiciliar, eles têm uma alta produção bibliográfica em relação a materiais didáticos, e é importante que a gente esteja estudando sobre isso, porque isso tudo tem implicações determinantes em relação à cosmovisão e à mentalidade que nós estamos trabalhando para formar, a sociedade que a gente está formando no futuro. Exatamente. E eu percebo assim, sabe, no dia a dia, nos comentários, nos vídeos, nos filmes, muitos filmes que a gente assiste, essa ação, né,
camuflada muitas vezes, mas muitas vezes também aberta, explícita, né? De destruir o pensamento hebraico-cristão em todas as áreas da nossa vida, né? Destruir assim a área da religião, da religiosidade, né? Na própria área da educação, né? Na filosofia, né? E eu vejo assim, por exemplo, grandes pensadores contemporâneos, caras inteligentíssimos, são influenciadores, são influencers, né? Porque até nas redes sociais eles têm um número tremendo de seguidores, mas que, às vezes explicitamente e às vezes camufladamente, eles querem destruir, né, a cultura hebraico-cristã, tirar isso da nossa mente e tudo mais. Eu poderia até citar aqui, por exemplo, Leandro Carnal, um cara inteligentíssimo, né? E eu vi uma palestra esse dia do Leandro Carnal que ele disse assim, olha, gente, eu sou ateu, mas não quero que me definam por isso. Porque assim como eu deixei de acreditar um dia, nada também impede que um dia eu volte a acreditar, né? Então, não fala do Leandro Carnal, do ateu Leandro Carnal, fala só do Leandro Carnal. Porque o ateísmo não me define. O que me define é o ser Leandro Carnal, né? Eu achei interessante essa colocação dele, né? E eu vejo também outros pensadores, né, contemporâneos que, às vezes, não querem assumir que acreditam em Deus. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo no YouTube, estava sendo transmitido direto, o Prêmio Gestão Escolar. Não sei se vocês sabiam, mas aqui em Londrina, uma escola do Patrimônio Regina ficou entre as 5 melhores escolas do Brasil, né? E concorreu ao Prêmio Gestão Escolar ontem, tá? E no momento, uma das diretoras disse assim, se não me engano, lá de Brasília, né? Foram 5 escolas, uma de cada região do Brasil. E uma diretora disse assim, eu quero agradecer muito a Deus, né? Porque nós estamos aqui, chegamos até aqui, não sabemos se vamos ganhar o prêmio ou não, mas estar entre as 5 escolas já é uma grande conquista. E aí a pessoa que estava conduzindo, o âncora lá do programa, né? Ele falou, então, a professora está então agradecendo, né? Mas, assim, sabe, tem-se um medo de falar, agradecendo a Deus, né? A palavra gratidão está muito em voga, mas, assim, parece que tem-se um medo de citar. Gratidão a quem? Gratidão a Deus, ponto. Né? Então, é politicamente correto falar em gratidão e tal, mas quando se vincula isso com a religiosidade, parece que fica se pisando em ovos, né? Então, é a tentativa de se destruir essa cultura hebraico-cristã, né? Agora eu vou ler aqui... Professor Maxwell, desculpa. Né? Ele pergunta aqui, qual a sua opinião sobre a parceria que deve existir entre escola e família para que a educação realmente aconteça? Pois muitas vezes acaba sendo deixada apenas para o ambiente escolar. O que acontece hoje, gente? Eu costumo dizer que a educação ela está embasada em 3 sujeitos ou 3 instituições, tá? Família, escola e aluno, certo? Se um desses 3 não quiser que aconteça a educação, ela não acontece, tá? Se o professor fizer corpo mole, não trabalhar direito, a educação não se dá, não acontece. Eu vou separar aqui a educação. O ensino não acontece. Se o aluno se recusar, o aprendizado não acontece. E se a família não incentivar, o aprendizado não acontece. O que está acontecendo com a gente hoje? Nós estamos sendo engolidos pelo secularismo, pelo materialismo, né? Eu recomendo que vocês assistam um vídeo que está no YouTube, se chama A História das Coisas, narrada por uma pesquisadora americana chamada Anne, de Ana, né? Anne, A-N-N, Leonard. É um vídeo que dura 18 minutos, tá? E ela fala como a gente está sendo engolido por esse círculo vicioso de trabalhar, ganhar, consumir, né? Então, eu trabalho mais para ganhar mais, para poder consumir mais. E quando eu consumo e uso meus cartões de crédito, eu fico com uma dívida maior e eu tenho que trabalhar mais ainda.
Com isso, o que acontece? A escola está se tornando, já se tornou e há muito tempo, e está continuando a ser um depósito de criança, não é? Onde os pais só deixam ali na escola para poder ir buscar o pão de cada dia, que não é mais só o pão, às vezes é o carro novo, às vezes é o novo apartamento, né? É a expansão do patrimônio, não é só o pão mais, entendeu? Mas depositam os filhos na escola e lá tem que haver educação, né? A educação, a princípio, se a gente for separar o que é educação e o que é ensino, a educação deveria vir do lar. Mas a gente se depara com, muitas vezes, alunos que não são educados no lar e a educação tem que ocorrer na escola. Inclusive porque, muitas vezes, o aluno passa muito mais tempo na escola do que na conversa ou na presença do pai e mãe dele. Tem muito aluno que só vê pai final de semana, principalmente em grandes cidades. O pai sai tão cedo para trabalhar e volta tão tarde da noite que ele só pode ver o pai no final de semana. Então, o que acontece com isso, Maxwell? O que tem que acontecer? Tem que haver uma conscientização, né? Uma parceria entre família e escola, para que aquilo que acontece na escola seja endossado pela família e tenha o apoio da família, né? Aí sim a educação começa a acontecer. Mais alguma coisa aí? Uma geração de órfãos com pais. Exatamente. Eu tenho 755 alunos no colégio onde eu estou na direção, tá? E a gente vê realidades tristes, realidades traumáticas. E muitas vezes eu encontro resistência até por parte de professores quando se trata, por exemplo, de lidar e de encarar a indisciplina do aluno. Aliás, é um parênteses aqui que eu abro também. A palavra disciplina e a palavra discípulo, ela tem o mesmo radical grego, né? Disciplina e discípulo. Então, quando é que o aluno é indisciplinado? Indisciplinado é aquele aluno bagunceiro, né? Quando é que o aluno é indisciplinado? Quando ele ainda não aprendeu a ser um discípulo. E como é que nós fazemos, ou precisamos fazer, para que o aluno aprenda a ser um discípulo? Nós temos que abrir caminho até o seu coração. Tá? Tinha um professor, numa especialização que eu fiz na UNASP, o professor Renato Stencil, engenheiro Coelho. Ele dizia assim, se o aluno não gostar de você, professor, ele não vai gostar da sua matéria. E é a mais pura verdade, né? Então, o professor tem que abrir caminho até o coração do aluno, atingir o coração, conquistar. E aí o aluno vai fazer tudo o que ele pede, tá? Ele vai aprender a ser um discípulo. Quando você fala, na verdade, nós podemos tirar isso como regra de vida, né? Porque hoje, quando nós falamos de ser cristão, é você se achegar ao coração de outra pessoa para ensiná-la aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Então, requer um esforço muito grande, porque nós falamos de evangelização, o que vem antes de você evangelizar é o relacionamento com a pessoa. Quando você é amigo, quando você se relaciona, você evangelizar vem por último, mas vem também automático. Deixa eu indicar outro vídeo para vocês. Na Netflix tem um vídeo chamado A Cabana e Seus Segredos. Tá? Esse vídeo é um vídeo de 1h40 aproximadamente. É um documentário do Paul Jung, autor do livro A Cabana. Não sei se vocês assistiram o filme ou leram o livro, né? Mas olha, eu assisti esse vídeo em 2 meses, eu assisti 3 vezes. E toda vez que eu assisto, eu choro, porque é tocante demais, né? Só para dar um spoilerzinho para vocês, ele está com quase 60 anos, né? Mas ele diz assim, eu nunca pensei em ser um escritor
de sucesso e nem ser um escritor depois dos 50 anos. E o livro A Cabana ele escreveu, era uma história que ele escreveu para dar de presente para os filhos dele naquele ano, presente de Natal, porque ele não tinha dinheiro para comprar mais nada para os filhos. E aí ele escreveu o livro A Cabana, que se tornou filme. Tá? Mas onde que eu quero chegar? Ele era um pastor de uma igreja e o final de semana que o Mac, que é o personagem central do livro e do filme, passa na cabana e se encontra com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, representa 11 anos da vida dele, do Paul Jung, que ele e a esposa precisaram para ser curados de alguns traumas. Eu não vou citar aqui os traumas, senão vai perder a graça, né? Mas, e outra coisa que me chamou a atenção, como é que ele deu nome no filme, no livro, ao Espírito Santo? O Espírito Santo, no filme, era a personagem representada por uma japonesa ou chinesa, asiática, né? E o nome dela era Sayuri. Como é que ele deu esse nome para o Espírito Santo ali no filme? Ele perguntou para uma indiana, como é que chama vento na sua linguagem? E essa indiana disse assim, o vento forte é tal nome, o vento tempestade é outro nome, o furacão é outro nome, mas tem a Sayuri. O que é a Sayuri? E ela disse, sabe aquele dia bem quente, bem calor, que você não aguenta mais de calor, de repente, do nada, surge uma brisa? Esse é o Sayuri. Tá? E ele falou, esse é o nome que eu estava buscando para o Espírito Santo. Agora, por que eu estou falando do Paul Jung? Porque ele é taxativo, Diego. O evangelho, a igreja, tem que ser relacional. Você falou do evangelismo, né? Que antes do evangelismo vem a relação. Tem que ser relacional. Tá? Eu fico pensando, às vezes, quantas vezes a gente luta para ter alguém na igreja, mas depois que está na igreja a gente abandona. Agora já ganhei ele para a verdade, então não precisa mais de relacionamento. Pelo contrário. Né? Se a gente quer manter as pessoas na igreja, manter os filhos, manter as pessoas a quem amamos, nós temos que estabelecer relações com elas. Tá? O Pedro está dizendo, acredito que um dos problemas da sociedade atual está na educação, na falha da educação verdadeira. A educação tem uma influência muito grande. Mas, Pedro, olha, todo ato educativo, esse é uma fala de uma filósofa da educação, Maria Lúcia Arruda Aranha, ela diz assim, toda ação educativa também é uma ação política. Porque toda vez que você ensina alguma coisa, você está defendendo uma posição. Não estou falando de política partidária, né? Mas é uma ação política. Quando você defende uma posição, seja ela qual for, você está praticando a política, né? No mais estrito significado do termo, né? Não política partidária. E às vezes eu vejo, né, pessoas dizerem que a solução está na educação, a solução para o Brasil está na educação, que se não houver educação, nada vai acontecer. Eu luto por isso, porque a gente não pode deixar de lutar por isso. É lógico que eu luto por uma educação de excelência, mas o problema do Brasil não é educação. O problema do mundo não é educação. O problema do mundo, que só vai acabar na volta de Jesus, é o egoísmo arraigado no coração humano, né? O que a gente pode fazer é o máximo que a gente puder para salvar alguns, né? Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Antônio Carlos, eu Oi. gostaria de fazer um comentário. Você citou John Dewey. John Dewey. E eu tenho estudado o pensamento dele já há algum tempo na universidade, né? E achei interessante por alguns motivos. Primeiro, que eu tenho observado é que em quase todos os livros que eu já li dele, há uma séria crítica, ele faz todo um trabalho de crítica aos dualismos gregos. Uhum. Então, assim, a gente precisa reconhecer que, ao meu entender, né, a Grécia trouxe algumas contribuições, né?
para o momento que vivemos, para o desenvolvimento da história humana, por exemplo, a questão do pensamento, do exercício do pensamento analítico, né? O método Uhum. científico tem A lógica. a sua base, né? Nas contribuições do pensamento grego e da filosofia. Mas esse pensamento, quando ele tenta se desvincular da vida espiritual e do sobrenatural, ele cai num dualismo naturalista, né? E esse Uhum. dualismo, né, separa, né, matéria, teoria e prática, né, matéria e espírito. Isso traz implicações para inúmeros aspectos da existência humana, né? Por exemplo, a divisão de classes, que a gente já vê lá em Platão. E daí o senhor citou, né, o John Dewey e os pilares da educação da Unesco, Uhum. fazendo um paralelo também com a educação hebraica. Me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada Não, aqui, é isso pode me mesmo. É isso corrigir. mesmo. Daí, e eu estudando o John Dewey, eu vejo que algumas das críticas que ele faz à educação tradicional, que é fundamentada em muitos desses dualismos, né? O posicionamento dele em prol de uma nova escola, né? De uma nova concepção epistemológica, uma nova concepção, uma nova filosofia, uma reconstrução de conceitos, se aproxima um pouco, né, apesar do naturalismo e o agnosticismo, se aproxima um pouco daquilo que a gente entende, né, do ideal de Deus, né? A ênfase Sim. na prática, na experiência do aluno, da individualidade de cada um. Daí eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor concorda com essa minha visão e o que tem na educação moderna que a gente pode, quais são os pontos dessas novas propostas que têm a ver com a educação hebraica? Tá. O John Dewey, ele influenciou muito o pensamento escola novista, né? O pensamento da implantação da escola nova aqui no Brasil, né? Porque o John Dewey, Sim, ele era um adepto do pragmatismo, né? Ou seja, vamos tornar as coisas cada vez mais práticas. E aí, o Anísio Teixeira, um educador brasileiro, na década de 20, 30, né? Encabeçou, junto com Fernando Azevedo, Cecília Meirelles, o movimento Escola Novista no Brasil, né? Que foi realmente estourar, né? Na década de 50 para 60. E o Anísio Teixeira foi o primeiro educador brasileiro que adotou essa ideia de educação integral e criou em Salvador, inclusive eu tive o privilégio de visitar, aquilo que ele chamou de Escola Parque, que o nome, como é que eu digo assim, mais formal, é Centro Educacional Carneiro Ribeiro. O que é a Escola Parque? Eu tive o privilégio não só de visitar a Escola Parque, mas de entrevistar, junto com a minha esposa, a Babi Teixeira, filha do Anísio Teixeira. A Escola Parque é uma escola colocada bem no meio, digamos assim, de 5 bairros extremamente pobres de Salvador, para atender os alunos dessa região, desses 5 bairros. Tá? Esses alunos iam na escola classe. O que era a escola classe? A escola normal, onde eles iam aprender ciência, geografia, história, etc. As matérias normais. Por exemplo, ia de manhã na escola classe, no contraturno, ou seja, na parte da tarde, eles iam para a escola parque. E o que eles aprendiam na escola parque? Marcenaria, pintura, teatro, música, dança. É uma estrutura lindíssima, fantástica a Escola Parque. Linda demais, demais, demais. Então, esse conceito de educação integral, que tem tudo a ver com John Dewey e que também tem muita relação com a educação hebraica, é o conceito de educar o aluno o tempo todo. Só que, no caso, nós adaptamos, né, para a nossa escola moderna essa coisa de compartimentalização, né? Até porque tem que ser assim, diante de uma população de mais de 7 bilhões de habitantes hoje. Né? Então, mas a Escola Parque era uma extensão
da escola classe. Tá entendendo? E na escola parque eles aprendiam as coisas práticas da vida, né? Por exemplo, na escola classe, vamos aprender geometria. Na escola parque eu vou praticar, né, através das medidas dos móveis que eu estou fazendo, a noção de geometria, né, de área, de medidas em área, metros cúbicos, metros quadrados. Eles iam aprender na escola parque, entendeu? Então você está certíssima. Tem muita relação. O filósofo John Dewey, né, quando ele falou sobre tudo isso, Anísio Teixeira foi aluno do John Dewey, né? Mas não sei se ele pensou, né, em fazer essa relação com a educação hebraica, mas na prática tem sim muita relação com a educação hebraica. Obrigada. O único comentário assim que acho que a gente tem que ter um olhar crítico, né, na leitura desses autores é que eles não conheciam a concepção, a visão, né, de cristianismo que a gente tem. Então eles eram autores naturalistas e eu acredito que, por exemplo, John Dewey ou Dewey, né, embora ele apontasse os problemas dos dualismos, né, no pensamento grego e as heranças que esse dualismo trouxe até os nossos dias atuais, ele também caiu num dualismo por desconsiderar o sobrenatural, né, e adotar isso como uma cosmovisão. Então, é importante a gente, né, todos os que estão ouvindo, terem essa leitura, assim, analítica nesse sentido, né, essas ressalvas. E assim, né, Marcela, a gente não consegue se desvincular de uma cultura na qual nós estamos imersos, ou até mesmo das influências genéticas que a gente tem, né? Que a gente traz, essa carga genética que a gente traz, a gente não consegue se desvincular disso, a não ser por um poder superior, né? Por isso que nós chamamos essa transformação que acontece, porque a conversão não é só mudança de comportamento. A conversão efetivada pelo Espírito Santo é uma mudança de conceitos, uma mudança de cosmovisão, né? Eu vejo o mundo, a partir da conversão, de uma outra maneira. Transformação. Mas aí conceitos. Você pega, por exemplo, o próprio Anísio Teixeira, ele estudou para padre. Né? O próprio Leandro Carnal estudou num colégio de padre. Ele estava se preparando para ser padre. Mas, de alguma maneira, houve um rompimento com a Igreja Católica, né? E essa ruptura causou uma decepção. E essa decepção causa o quê? A crítica a tudo aquilo que está errado, né? E eles foram críticos, né? E o próprio Karnal que citamos, né? São críticos muito bem fundamentados às mazelas sociais que a gente vê hoje, que a gente sente, mas totalmente uma visão humanista, desvinculado do aspecto espiritual. Né? Então, e como que se vincularia esses conceitos todos ao aspecto espiritual? Só havendo essa transformação que ela é de dentro para fora e é operada pelo Espírito Santo. Tá? Amém. Alguém mais gostaria de comentar? O Lucas está dizendo aqui, quando eu estudei minha educação, foi assim. Tinham matérias práticas, coisas que hoje não tem. À tarde tínhamos acesso ao Centro Social Urbano. Olha que legal, né? Muito bom. É isso aí, gente. Esse pedacinho aqui, eu acho que é teu remédio que nós cortamos, né? Não é teu, não? Não sei. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Nós podemos encerrar. Eu agradeço a presença de todos que estiveram conosco. Marcelo. Você me permite? Pode fazer. A palavra educação, com certeza. A palavra educação, gente, ela vem de duas palavras latinas, né? Educare e educere.
Educere significa extrair. Tá? O que é educar, então, na verdade? Né? É extrair do ser humano aquilo que ele tem de melhor. Tá? Então, nesse aspecto, Deus ele está a cada dia nos educando. Quando a gente passa por um problema, por um sofrimento, pelo vale da sombra, né? Ou pelo deserto, se você preferir assim, ou pelo fundo do poço, né? Se você preferir assim, mas são as formas que Deus usa para extrair aquilo que nós temos de melhor, né? Ele está nos educando nesse sentido, tá bom? Foi um prazer, viu? Muito grande bater esse papo aqui com vocês hoje, tá? Muito obrigada. E tudo isso faz parte de uma cosmovisão criacionista. Esse estudo sobre as concepções, as visões de mundo, a forma como o ser humano aprende, a forma como nós devemos educar os nossos filhos, as crianças, tudo isso é abarcado dentro da concepção criacionista. Embora muitas vezes a gente vê o criacionismo mais restrito na área científica, né? Mas também é uma discussão filosófica e educacional. Nós estamos super felizes com sua participação, Antônio Carlos, aqui. E em nome do Nulon, eu super agradeço. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Eu que agradeço pelo privilégio, viu? É um privilégio conversar com vocês, tá? Também agradeço a cada um aqui que esteve presente conosco, participando também dessa reunião. Vocês estão super convidados para participarem das próximas reuniões que vão acontecer no ano que vem, tá? Eu deixei o link aqui nos comentários do nosso grupo de estudos. Nós temos um grupo no WhatsApp. O Diego também deixou o número dele. Vocês podem estar entrando em contato com ele também, caso vocês desejem participar conosco, tá? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui e aqueles que também estiverem ouvindo no podcast. Até a próxima. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau.